O livro de João, ele é escrito de uma forma diferente dos outros três evangelhos. Os outros três evangelhos são conhecidos como sinóticos, esse é um nome que é dado para eles. E a ideia de Mateus, Marcos e Lucas é apresentar Jesus em aspectos diferentes da sua humanidade. Jesus como servo, Jesus como rei, Jesus como homem. E de uma forma diferente, o apóstolo João ele começa o seu livro já falando da divindade de Jesus Cristo. Ele apresenta um aspecto de Cristo na sua glória, na sua majestade. No princípio era o Verbo, o Logos, a palavra de Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada sem ele do que foi feito se fez. O Verbo era a luz dos homens. E o livro de João, então, o apóstolo João, começa a declarar que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ao apresentar Jesus Cristo como Deus, o livro de João começa a trazer alguns relatos, começa a trazer alguns encontros de Jesus impressionantes. Os dois últimos sermões que eu trouxe para cá foram encontros de Jesus com mulheres. A mulher adúltera em João capítulo 8, a mulher cirofenícia em João capítulo 15. E eu quero preparar aqui para que, numa próxima vez, se Sam me chamar, a gente poder falar sobre o encontro de Jesus com outra mulher, a mulher samaritana, que está no contexto dessa passagem de João capítulo 3, onde Jesus trava dois encontros, e esses dois encontros eles se dão com duas pessoas completamente distintas e diferentes entre si. O primeiro deles é esse que Jesus diz essa frase tão memorável, esse versículo tão conhecido. Ele está diante de um homem chamado Nicodemos. Ele está diante de um homem que era um dos líderes judeus, um homem da sinagoga, um fariseu, alguém que tinha um posto altíssimo dentro daquele colégio, dentro daquele grupo que já era uma casta na religião da época. E esse homem, então, homem judeu, religioso, conhecedor da lei, aquele que tinha uma vida regrada para fazer parte do sinédrio, bem casado, era um homem que tinha uma família estável, era um homem que as pessoas olhavam para ele e viam nele uma fonte de como elas deveriam ser. Assim são os religiosos. Exemplo de como as pessoas deveriam ser, viver e serem seguidos pelo conhecimento, pelo apego à palavra, pelo apego à lei de Deus. E no capítulo seguinte, ele se encontra com precisamente o oposto. Ao invés de se encontrar com um judeu, ele se encontra com uma samaritana. Ao invés de ser com um homem, com uma mulher. Ao invés de ser com alguém religioso, alguém completamente averso à religião. Ao invés de ser alguém que tinha uma família ajustada, ele fala com uma mulher que já estava no sexto homem da sua vida e não era seu marido, porque 5 já haviam passado por ela. E o que nos impressiona é perceber que tanto para Nicodemos como para aquela mulher, Jesus apresenta o mesmo evangelho, necessidade de nascer de novo e necessidade de compreender a importância de receber uma água que só Jesus pode trazer. O livro de João, ele então iguala a todas as pessoas, demonstrando que todos, aqueles que aos nossos olhos são os mais religiosos, os mais perfeitos, os mais impressionantes, os modelos maiores a serem seguidos, e aquelas pessoas que nós não damos a mínima importância, aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos não tem absolutamente nada o que nos ensinar, nós aprendemos que entre uns e outros, todos são absolutamente perdidos nos seus delitos e pecados e precisam graciosamente da misericórdia e da água que só o Senhor Jesus pode trazer. O diálogo que está sendo travado nesse primeiro encontro aqui é um diálogo rabínico. Às vezes as pessoas entendem esse diálogo como se ele fosse
um diálogo entre duas crianças. Você tem que nascer de novo, então eu vou ter que voltar para o ventre materno e tudo mais. E as pessoas não compreendem a profundidade que está sendo travada nessa conversa. Jesus e Nicodemos eram rabis. E esse linguajar rabínico estava sendo utilizado ali. E quando Nicodemos então diz, então será que eu tenho que voltar ao ventre materno e nascer novamente? Não era literal aquilo que Nicodemos estava dizendo, mas de uma forma impressionante ele estava dizendo, então, se eu tenho que nascer de novo, se eu tenho que fazer com que tudo aquilo que eu aprendi até hoje seja colocado de lado para que algo novo possa nascer, possa surgir. É como se desde o dia em que eu nasci até hoje, o que eu tenho aprendido não tenha tido valor, não tenha tido significado. E Jesus explica, não é o que você aprendeu intelectualmente, Nicodemos, mas você precisa nascer da água e do Espírito. O seu nascimento, o novo nascimento que eu estou propondo, não é necessariamente teológico, não é necessariamente da compreensão que você tem da lei, não é necessariamente de um posto que você pode ter ou ter assumido, mas é de você compreender que diante de você, Nicodemos, está aquele que pode salvar a sua vida. Quando você veio me perguntar, Nicodemos, o que é que precisa ser feito para que alguém seja salvo? Apesar de você ser o que é, apesar de você conhecer o que conhece, apesar de você ter o que tem, você reconhece a necessidade de um Salvador. E, queridos, que todos nós possamos nos aproximar de Cristo como quem reconhece a necessidade que nós temos dele. Que sem ele não somos absolutamente nada. Sem ele, nós somos tão imprestáveis como aquela mulher que vai ser apresentada no capítulo seguinte. Mas é no meio desse diálogo, então, que Jesus aprofunda essa apresentação que ele traz acerca do amor de Deus. O grande amor de Deus certamente é o tema desses versículos, ou desse parágrafo específico, em que Nicodemos se coloca aqui ouvindo ao Senhor Jesus. E eu queria trazer 5 elementos, 5 pontos acerca desse amor de Deus que está sendo trazido para Nicodemos. E a primeira coisa, queridos, tem base ou tem a ver com aquilo que João está falando acerca de Jesus. Quando ele diz Deus amou o mundo, ele está falando acerca do autor desse amor. Quem amou? Quem é Deus? E essa pergunta, quem é Deus? Ou para conhecermos um pouco acerca do autor desse amor que está sendo apresentado aqui, completamente diferente do amor que um homem pode trazer para uma mulher ou que um pai pode trazer para um filho, humanamente falando. O autor desse amor não é limitado como eu e vocês somos limitados para demonstrar amor uns para os outros. Quando os nossos símbolos de fé estavam sendo escritos, né, estavam sendo produzidos na Assembleia de Westminster, há 500 anos atrás, mais ou menos, os líderes lá, os pastores, os divines, como eles chamam aqui, os teólogos de Westminster, eles estavam respondendo perguntas dificílimas. Eles estavam se deparando com questões escatológicas e com questões eclesiológicas e soteriológicas, coisas que a gente nem entende direito. Palavras difíceis, e eles falavam com tanta naturalidade. E eles tornaram, leiam os símbolos de fé, eles tornam palatável as doutrinas profundas da palavra de Deus. Mas quando eles chegaram nessa pergunta 4 do catecismo, do breve catecismo, ou pergunta 7 do catecismo maior, a pergunta é: o que é Deus? O que poderia parecer a pergunta mais simples que aqueles homens tinham para responder, fez com que eles ficassem completamente desconcertados. A história conta que houve um silêncio sepulcral quando aquela pergunta foi feita. A próxima pergunta é: o que é Deus? Ninguém ousava responder.
O que é Deus? E ninguém se arvorava a dizer, eu tenho uma resposta, eu tenho uma definição. Eu tenho algo que pode ser escrito, que vai explicar essa pergunta que parece ser tão simples. E para aprofundar um pouco mais esse momento histórico, alguns dias se passaram sem que eles conseguissem responder essa pergunta. Eles estavam prontos para passar para a pergunta seguinte, olha, vamos deixar essa pergunta para depois. E alguém pediu para um dos mais velhos da Assembleia fazer uma oração. E naquela oração, aquele homem humilde se colocou de pé e disse, ó Deus, tu que és Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, tu que és verdade, bondade, majestade, poder, santidade e glória, nos ajuda a responder essa pergunta, porque nós não sabemos para onde ir. E alguém havia anotado aquela oração, e aquela oração se transformou na resposta da própria oração. E quando você abre os seus catecismos e vê a pergunta, quem é Deus? O texto diz, Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser. Deus é infinito, Deus é majestade, Deus é glória. E essa grandeza, essa infinitude, esse poder, essa glória, essa majestade, que se coloca aqui como sendo o objeto, como sendo, na verdade, o autor, do amor que está sendo oferecido nesse texto. E diferentemente, queridos, daquilo que eu e vocês podemos oferecer como amor, em segundo lugar, esse autor, Deus, o Todo-Poderoso, o infinito e o eterno, o imortal, ele oferece um amor que traz consigo os seus próprios atributos. O segundo ponto aqui é a intensidade desse amor colocado nessa expressão de tal maneira. Essa expressão, ela está linkada ao versículo anterior, da mesma forma como a serpente foi erigida no deserto. Da mesma forma como precisaria de fé para que pessoas mordidas por uma cobra, por um veneno, pudessem olhar para um pedaço de bronze dizendo, será que isso vai me salvar? E com fé aquilo fazia com que eles fossem curados daquele veneno. Espiritualmente falando, eu e vocês precisamos acreditar em algo que é humanamente tosco. Nós precisamos acreditar que da mesma forma, levantado num pedaço de madeira, um homem sendo olhado por fé, por pessoas como eu e como vocês, pode nos salvar da ira vindoura do Todo-Poderoso, pode nos salvar da ira e do poder e da majestade e da fúria de um Deus Todo-Poderoso contra o próprio pecado. A forma, queridos, de amor de Deus é absolutamente radical. Pedro teve que aprender a duras penas sobre esse amor. Pedro, quando achava que amava a Deus, quando ele entendia de forma humana que ele era capaz de possuir esse amor, teve que ouvir da boca do próprio Cristo que ele o negaria por 3 vezes naquela mesma noite. Alguns dias depois, quando ele se encontra completamente cabisbaixo na beira da praia, e Jesus pergunta para ele, tu me amas? Pedro compreendeu que ele não o amava como deveria amar. A troca de palavras ali demonstra que Pedro agora já não é mais aquele que diz, eu te amo, e eu jamais te negarei. Mas tendo negado a Deus, tendo negado a Cristo, ele agora reconhece, tu sabes que eu tenho grande consideração por ti, Senhor. Mas eu não te amo como deveria te amar. E é exatamente a partir desse reconhecimento, queridos, que o Senhor Jesus olha para ele e diz, agora, Pedro, você está pronto para pastorear as minhas ovelhas. O amor que Pedro pode trazer para o povo, o amor que eu ou que o pastor Sami podemos trazer para vocês, o amor que os líderes dessa igreja podem trazer uns para os outros, o amor que você pode dar para os seus filhos, para os seus cônjuges,
É extremamente importante, queridos, mas é limitado. É limitado pelas nossas próprias limitações. É limitado pelos nossos próprios pecados. Mas a intensidade do amor de Deus traz consigo os seus próprios atributos, traz consigo aquilo que Ele é. Porque Deus é infinito, o amor dele é infinito. Porque Deus é eterno, o amor dele é eterno. Porque Deus é imortal, o amor dele é imortal e traspassa todas as nossas fraquezas. Traspassa tudo aquilo que eu e vocês não conseguimos traspassar. Mas aí, Nicodemos ouve de Cristo algo que precisa ser compreendido por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Em terceiro lugar, a gente aprende não apenas sobre o autor desse amor, sobre a intensidade desse amor, mas agora sobre o objeto desse amor. A quem Deus amou. E essa expressão trazida aqui, queridos, no Novo Testamento, especialmente no livro de João, ela tem alguns significados diferentes que precisam ser compreendidos por nós. Porque muitos dos nossos irmãos não compreendem esse texto e, ao ouvirem que Deus amou o mundo, pensam que Cristo, então, morreu por todas as pessoas que já existiram. Entretanto, a palavra utilizada aqui é interessante, né? Que de muitos significados de mundo, não existe no livro de João, que é o planeta Terra. O mais próximo disso é essa palavra aqui, cosmos, que na verdade é uma referência a toda a criação. A criação do universo. Deus amou aquilo que ele fez. A gente precisa remontar aqui o que significa essa criação. Em Gênesis capítulos 1 e 2, a gente vê Deus relatando com muito carinho acerca daquilo que ele estava fazendo. E à medida em que Deus criava todas as coisas, ele via que era bom. É como se ele estivesse pintando a sua obra e de vez em quando ele parasse um pouco para contemplar, para ver. E ele gostava daquilo que via. Ele se deleitava na sua própria arte. Ele se encantava com o seu próprio engenho. Ele gostava daquilo que ele mesmo fazia. E de uma forma absolutamente linda, ele completa a sua criação trazendo a sua obra-prima. Trazendo aquilo que de uma forma especial e diferente, trazendo um estilo de arte diferente daquele que ele já tinha utilizado. Ele resolve fazer o homem. Em 5 dias e meio, a gente vê Deus utilizando uma técnica. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. E a partir da sua palavra, todas as coisas eram criadas. Mas de repente, no meio do 6º dia, ele para. O texto diz que ele desce e a partir de algo já criado, o pó da terra, ele então resolve construir, fazer com as suas próprias mãos aquilo que ele vai dizer, aqui está a minha imagem e a minha semelhança. E diferente de tudo aquilo que ele havia feito, que já havia sido falado com vida, o texto diz que essa obra-prima não tinha vida em si mesmo, não tinha vida simplesmente a partir da palavra de Deus. Mas o texto diz que Deus lhe soprou na narina o fôlego de vida, para que o fôlego humano pudesse ser a partir do fôlego do próprio Deus. Nós agora respiramos o ar que Deus criou, e em nós está o próprio hálito de Deus, em nós está o próprio sopro de Deus, a obra-prima. E agora, não apenas Deus via que era bom, mas quando ele faz a mulher, ele diz, eis que viu Deus tudo o que tinha feito, e era muito bom. Gênesis capítulo 3. Então começa com algo que vai fazer a maior ruptura que essa história já viu. Em Gênesis capítulo 3, a serpente, a mais sagaz de todos os animais, o mais sagaz de todos os animais que já haviam sido criados, é o que diz o texto.
faz com que tudo aquilo que Deus havia feito e colocado a responsabilidade naquele homem fosse perdido a partir do ato de rebeldia da humanidade. Todo o cosmos que Deus havia criado e tudo aquilo que era muito bom, tudo aquilo que era lindo, se perdeu por conta daquele ato rebelde da criação divina. Mas Deus amava aquilo que ele tinha feito. E ele amava de tal forma aquilo que ele tinha feito. E ele amava de tal forma o cosmos que ele havia criado, que ele estabeleceu que ele não perderia para Satanás aquilo que lhe pertencia por natureza. Ainda que isso custasse para ele a vida do seu próprio filho. Portanto, quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o texto está nos dizendo que Deus iria resgatar para si o cosmos. Aí você diz, mas pastor, a gente precisa ter uma confirmação disso. A gente precisa entender que a Bíblia de fato fala que Cristo iria morrer, não simplesmente pelos seres humanos, mas ele iria morrer por todas as coisas que foram criadas. E qual é a conexão disso com esse texto que vai falar sobre seres humanos que seriam resgatados? E há dois textos do apóstolo Paulo, queridos, que a gente precisa compreender. O primeiro é em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. O texto nos ensina, a partir do versículo 15. Deixa eu ler para fazer o contexto. Eu estou em Coríntios aqui. O texto, a partir do versículo 13, nos diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja a partir do versículo 15. Ele está falando de Cristo. É a imagem do Deus invisível. Ele está voltando o texto lá para a criação. O homem foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, e agora Cristo está sendo apresentado como o protótipo dessa criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, de todo o cosmos. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E veja aí o versículo 20. Versículo 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que preste atenção, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para resgatá-lo. Deus amou o cosmos, Deus amou a criação, que deu o seu Filho para resgatar essa criação. É óbvio que ele tinha um olho especial na sua obra-prima. É óbvio que ele tinha um olho especial nos homens e nas mulheres que foram criadas. Entretanto, queridos, isso é a reboque de ele mostrar claramente que todas as coisas seriam resgatadas por meio dele e para ele. Isso fica ainda mais claro em Romanos capítulo 8. Quando a partir do versículo 18, não, é a partir do versículo 19, mas eu sempre leio o 18, que é o meu versículo favorito. Então, eu trago até para ajudar a gente no contexto. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Queridos, isso aqui dava alguns sermões, não é verdade? Que versículo fantástico. Às vezes a gente sofre, a gente não entende por quê. Às vezes a gente chora e a gente não sabe por quê. Mas independente do que seja, a gente tem uma garantia. A gente sabe de que os sofrimentos que a gente está passando aqui agora não podem ser comparados com a glória que vai vir no futuro. A glória que vai ser revelada em nós, mas não apenas em nós. Veja assim, a partir do versículo 19. A ardente expectativa da criação, do cosmos, do mundo, aguarda a revelação dos filhos de Deus.
daqueles homens e mulheres que serão transformados pelo sangue da cruz do Calvário também. Pois a criação, tudo que foi criado, está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por que as coisas estão em desordem? Por que os animais morrem? Por que as árvores ficam doentes? Por que os furacões existem? Por que a desordem existe no cosmos que foi criado? Veja, não é por culpa da criação. Não é por culpa do cosmos. É por culpa minha e sua. É por culpa do nosso próprio pecado, iniciado lá em Adão, no pecado original. Veja o texto novamente. A criação, ou seja, tudo que foi criado, está sujeito à vaidade, não pela sua própria vontade. Não foi a criação que pecou, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação, todo o cosmos, o mundo, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Perceba que há uma distinção, assim como Deus criou de forma distinta todo o cosmos e a sua obra-prima, Ele também salva de uma forma distinta todo o cosmos e a sua obra-prima. A morte de Cristo resgatou para si, sem precisar de fé, sem precisar de crença, sem precisar de palavras, toda a criação. E a criação geme e suporta angústias até que a revelação dos filhos de Deus seja feita. Porque da parte da criação que denota a sua obra-prima, que são os homens e mulheres feitos à sua imagem e semelhança, a morte de Cristo precisaria ser trazida junto da fé. Precisaria ser trazida junto de algo que, da mesma forma como a responsabilidade humana foi trazida para o resgate, para a destruição da criação, agora a responsabilidade humana, com base na soberania divina, é trazida para a solução dos problemas. E isso vem, então, trazer o quarto ponto, que começa a trazer um quê especial para a nossa mente de algo impressionante. Foi como eu falei para as crianças aqui. Ele nos dá algo que está acima dos nossos limites. Deus amou o mundo, e para que o mundo fosse resgatado por Ele, Ele dá alguma coisa que Ele amava tanto. Queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês sobre a voz de Deus. O livro de João começa dizendo que no princípio era o verbo, e a palavra ali é logos, que em inglês é traduzida para word, palavra. As traduções portuguesas vêm do latim. E o latim, a palavra é a mesma palavra para verbo. In principio erat verbum, verbo. E esse verbo aí poderia ser traduzido para palavra, como o texto grego traz para o inglês, e as traduções portuguesas trazem, no princípio era o verbo. Não tem problema. O verbo é o que denota a ação da palavra. O verbo é o que denota aquilo que ele está fazendo. No princípio era essa palavra absoluta, essa palavra divina. Entretanto, todas as vezes que Deus fala, que Deus faz com que a sua voz seja ouvida, a Bíblia faz questão de nos dizer que, pela soberania divina, essa voz é a voz da segunda pessoa da Trindade. É a voz de Cristo. No princípio era o verbo, ou seja, quando Deus disse haja luz, era o próprio Cristo que estava sendo o agente da criação de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é a voz de Deus. Entretanto, há algumas poucas exceções em que Deus fala e que não é Cristo que está falando. E em todas as 3 exceções, todas elas no Novo Testamento,
Você vê que a voz do Pai só é ouvida para exaltar a pessoa do Filho. No seu batismo, este é o meu Filho amado, em quem está o meu prazer. No Monte da Transfiguração, ele repete essas palavras e diz, não apenas este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, mas ouçam-o. Ele é a verdadeira voz. E na entrada triunfal de Jerusalém, o Deus Todo-Poderoso, olhando para o Filho indo em direção ao Calvário, ele diz, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Deus ama o Filho de uma forma que nenhum de nós pode jamais experimentar esse tipo de amor. Entretanto, a despeito desse amor extraordinário, impossível para nós existir, ele estava completamente disposto a entregá-lo para demonstrar esse amor por criaturas caídas como eu e como vocês. Eu tive uma experiência como poucas, talvez alguns de vocês achem banal e pouco representativa, mas para mim representou demais. Então eu vou contar para vocês aqui como ilustração. Meu primeiro dia de faculdade de Direito, eu precisava escrever algumas coisas e tinha esquecido, para variar, tinha esquecido caneta. Hoje eu pedi caneta no carro, porque eu esqueço das coisas. E eu não tinha uma caneta. E a pessoa que estava do meu lado, o nome dele é Heitor, não conhecia, não sabia quem era, conheci pela primeira vez ali, hoje é meu melhor amigo. Eu disse, bicho, eu esqueci caneta, me empresta aí, estou precisando anotar um negócio. Ele pega uma caneta do bolso dele, uma caneta bonita, acho que era uma Parker, era uma caneta boa, não era da Montblanc, não era das mais caras não, mas era uma caneta boa. Ele disse, beleza, e aí eu começo a escrever. E daqui a pouco está terminando a aula e eu boto a caneta no meu bolso. Né? Ato imediato, ato falho, né? Estou botando a caneta no meu bolso. Ele, bicho, caneta aí. Eu digo, sim, a caneta. Aí eu entreguei para ele a caneta. No dia seguinte o ato se repete. Até que no terceiro ou quarto dia, ele vem com uma caixa de bis. De bis não, de Bic. Ele vem com uma caixa de caneta Bic. E ele diz, olha, tá aqui as canetas. Depois, se tu precisar, tu pega mais. Essa aí tu pode ficar. E eu não entendi aquilo. Mas eu tinha caneta agora até o final do semestre. Quando o tempo passou, eu fiz amizade com ele. E eu percebi que aquela caneta dele era muito querida, porque o avô dele havia dado para ele no leito de morte. E ele disse, olha, você vai ser advogado. E eu queria que você tivesse essa caneta. Eu queria que você guardasse. Porque é o presente que eu vou dar para você. E ele não teve mais palavras com o avô dele. O tempo se passou. E alguns anos depois eu estava casando. Com o presente mais extraordinário que Deus pode ter me dado na vida. E ao estar casando ali, meu pai era muito conhecido na cidade do Recife, na cidade de Brasília. E eu vou dizer um negócio para vocês, a gente recebeu presente pra caramba. Recebeu ar-condicionado para casa, geladeira, viagem, cristal murano, coisas extraordinárias a gente recebeu. Mas nas filas de cumprimentos, Heitor passou para mim aquela caneta. E ele disse, eu te amo, cara. E não teve presente que pudesse superar aquele. Não pelo valor, mas por conhecer a história, o apego, e por saber o quanto aquilo significava para ele. Nesse texto, o que Deus está dando para nós é muito maior do que uma caneta. É muito maior do que qualquer coisa que você pode ter apego a esse mundo. É o seu Filho amado, que por toda a eternidade era um com ele, mas que por causa desse ato de amor, ele teria que gritar daquela cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque ele amou você. Porque ele amou de uma forma especial.
aqueles por quem ele estava se entregando. É por isso que a cruz de Cristo nos constrange. E é por isso que, em quinto e último lugar, como nós não somos a criação divina simplesmente a partir da sua própria palavra, mas nós somos essa obra-prima de Deus, onde Ele mesmo soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Deus traz para mim e para vocês um elemento necessário para que essa morte de Cristo seja de fato enfatizada na nossa vida, seja de fato relevante na nossa vida. A fé é absolutamente necessária. O meio desse amor. Queridos, o Evangelho de João chama você à fé independentemente do seu background. Nicodemos era um religioso. A mulher samaritana era uma mulher completamente chamada hoje de mulher da vida. Independentemente de onde você esteja nesse espectro. Você é alvo desse convite, você é alvo desse evangelho, dessa voz que clama e que chama por arrependimento. Porque a fé verdadeira, queridas, não é simplesmente você conhecer acerca do conhecimento de Cristo. A fé verdadeira não é simplesmente você conhecer as doutrinas de Cristo e saber que é pela morte de Cristo e por acreditar na morte de Cristo que você é salvo. A fé verdadeira é aquela que transforma. A fé verdadeira é aquela que constrange. É aquela que faz com que você entenda que esse conhecimento lógico e teológico até os demônios têm. E se você está fiando a sua fé naquilo que você sabe sobre Deus, naquilo que você sabe sobre o Evangelho, você não está melhor do que os próprios demônios nessa manhã. O que está em jogo aqui, queridos, é o amor de Deus. O que está em jogo aqui é a obra-prima da criação de Deus, que não é simplesmente homens e mulheres que foram criados, mas como Paulo diz em Colossenses, é Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Para quê? Para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Portanto, a fé verdadeira vai fazer com que você não apenas conheça a Cristo, reconheça a Cristo, diga palavras nas quais o arrependimento está embutido, mas vai fazer com que você se constranja, vai fazer com que a sua vida seja uma vida de devoção a esse Cristo. E porque Ele é infinito e eterno, Ele faz com que não apenas alguns aspectos desse amor e dessa transformação sejam trazidos à sua vida, mas Ele transforma você como um todo. Ele transforma você de dentro para fora. Ele faz com que os seus interesses mudem, para que você busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque as outras coisas serão dadas por acréscimo. Ele faz com que a sua devoção mude, para que não seja mais a vida vivida de você para você mesmo, mas que você agora seja uma expressão, onde quer que você esteja, desse evangelho, dessa glória, da compreensão desse amor. E eu temo, queridos, que muitos cristãos não estão entendendo isso hoje em dia. Muitos cristãos ainda estão entendendo apenas a periferia do que é o evangelho. E os seus interesses são precisamente aquilo que Deus está requerendo nessa manhã. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. É essa fé completa, é essa fé holística, é essa fé que abraça o universo e o cosmos, que está sendo requerido de você nessa manhã. Não são palavras, Senhor Deus me salva, me perdoa os pecados, eu me arrependo. Não é um levantar de braços, não é simplesmente, queridos, alguma coisa que vai fazer com que a sua emoção seja trazida. É você,
é sua alma, é seu pensamento, é sua afeição, é o seu casamento, é o seu dinheiro, é o seu dia a dia, é o seu trabalho, é a sua afeição. Cristo não quer uma parte de você. Ele não quer um pedacinho de você, Ele quer você como um todo, porque Ele se deu como um todo para você. Porque Ele se entregou completamente naquela cruz. Porque Ele recebeu a ira de Deus. Porque Ele foi abandonado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os seus interesses ainda podem estar divididos entre o reino desse mundo e o reino dos céus. E esse texto, queridos, grita para que você abra mão dos interesses desse mundo e para que você se entregue completamente a esse amor imensurável de um Deus que é maior do que todos os teólogos juntos podem declarar acerca desse amor. É esse Deus que está chamando você nessa manhã para que você se devote completamente a Ele. Para que você se entregue completamente a Ele, todo o que nele crê. Creia em Jesus nessa manhã. Creia. Não apenas porque você quer ser salvo, mas se você já creu para a salvação, creia para que você seja completamente dele. Porque como lemos nessa manhã, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.